Bora, meu povo. Bora para mais um Comente Bíblia. O apóstolo João, por exemplo, capítulo 1, versículo 1 e versículo 14, tá bom? Ele vai concordar com isso aí. No princípio ele era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, todas as coisas foram feitas por ele, nada do que foi feito sem ele. Verso 14 diz: e o verbo se fez carne e habitou entre nós. A segunda observação, ainda no versículo 4, é que fala assim: pela ressurreição dos mortos. Ele se tornou a primícia daqueles que dormem. O Espírito de Santidade, o Espírito Santo, foi quem ressuscitou a Jesus. Veja, por favor, a carta aos Hebreus, capítulo 9, versículo 14. Fala do Espírito Eterno. Veja a primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículo 16. Tá bom? Vamos então para o versículo 5 do primeiro capítulo da carta de Paulo aos Romanos. Romanos 1:5. Vamos lá. Por meio dele recebemos graça, né? Por meio dele e por causa do seu nome nós recebemos graça e apostolado, para chamar dentre todas as nações um povo para a obediência que vem pela fé. O pessoal diz: Paulo era apóstolo aos gentios. Também, mas ele foi chamado para testemunhar de Jesus entre todas as nações. Inclusive, todas as nações da época dele chegaram a ouvir o Evangelho. Ele anunciou em todos os lugares onde ele pôde alcançar, e agora está querendo chegar à Espanha. Sabemos pela história que isso não foi possível, né? Mas olha bem o que diz o versículo 5. Por meio dele, por causa do seu nome, recebemos graça e apostolado, para chamar dentre todas as nações um povo. Chamar para quê? Lá no início, foram chamados para ser santo. Aqui, ó, chamados para a obediência. É a obediência que vem pela fé. Obediência que vem pela fé. Certo? Quando fala de graça aí, graça e apostolado, graça aqui é a graça salvadora. Observe Tito, capítulo 2, versículo 11. Recebemos por meio dele, por causa do seu nome. A graça salvadora, ela vem pela fé nele. E isso é independente das obras mortas dos homens. Às vezes a gente acha que é pelas obras, a gente tem que fazer as obras para ser salvo. Não. As obras, boas obras estão aí para que andemos nela. Mas a salvação é pela fé, certo? A graça salvadora, ela se manifesta independente de obras humanas. Efésios 2 e versículo 8 vai deixar isso bem clarinho, claro como a luz do dia. E outra observação última aqui, no versículo 5 de Romanos 1, diz: por causa do seu nome. É só você observar Atos 4:12, onde diz que não há outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Não tem outro nome pelo qual importa que sejamos salvos. Então é pelo nome do Senhor. Amém? E vejamos então aí o versículo 6, meu povo. Versículo 6 de Romanos 1 diz: e vocês também estão entre os chamados para pertencerem a Jesus Cristo, chamados para serem santos, chamados à obediência da fé. E agora o versículo 6 diz: chamados para pertencerem. Dá a ideia que, assim, os que são chamados para serem escravos, como Paulo é escravo. Pertencer dá essa ideia. Alguém a quem eu pertenço. Quando Paulo está indo para Roma, o pessoal está em perigo, aí ele começa a dizer assim: não, o Deus a quem eu pertenço apareceu, esteve comigo ontem à noite e tal. Então, nós somos chamados a esse status de escravo, né?
As pessoas ficam romantizando muito. É escravo por amor, rapaz. É racional isso, não é emocional, tá? Não é algo emocional, é algo racional. Somos chamados para pertencermos a Cristo. Ou você vai continuar pertencendo a você mesmo e sem saber pertencendo a outro, porque você foi vencido pelo pecado e o seu dono é outro, não é Cristo. Ou você vai passar a pertencer a Cristo, ser lavado e remido pelo sangue de Jesus. Não tem uma terceira opção. Ou você vai pertencer a um, quer queira que não. Porque assim, a liberdade que o mundo nos oferece, ela é ilusória. É uma liberdade para a morte, logo é uma pegadinha. Ah, você vai viver na liberalidade do pecado. Depois você vai para o inferno. O que é isso? Eu não quero isso para mim. Não. Isso é libertinagem, não é liberdade, né? É liberalismo, tá bom? Pronto. Então, os chamados aqui são para serem santos, são chamados à obediência da fé e são chamados para pertencerem a Cristo. Tá ok? Eu espero que você se sinta chamado e você aceite esse chamado para pertencer a Cristo, se você ainda não fez. Veja Romanos 8, versículo 30, tá bom? Sobre essa questão de chamados. O versículo 7 de Romanos 1 diz: a todos que em Roma são amados de Deus e chamados para serem santos de novo, né? Santos. A vocês, queridos, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Se quiser conferir uma saudação parecida ou algo parecido, você vai observar Colossenses, capítulo 3, versículo 12, né? Paz aqui é paz com Deus e é paz em Deus mediante a fé em Cristo Jesus. A paz que Jesus proporcionou pelo seu sangue, lá naquela cruz. Colossenses 1, 20 e Filipenses 4, versículo 7. Vamos então para o último versículo desse vídeo. Essa parte aqui é o versículo 8. Aqui começa o assunto da carta, né? Após concluída a saudação inicial, versículo 7. Aí ele começa aqui no versículo 8. Vamos dizer assim, que começa o assunto mesmo que ele queria tratar. Que até aqui no versículo 7 ele está falando a vocês, amados, ele se apresenta, ele fala um bocado de coisa. Mas objetivamente ele vai falar o que ele está querendo dos romanos, dos irmãos que estão em Roma. Ele vai falar a partir do versículo 8, tá bom? Olha o que ele diz: antes de tudo, sou grato a Deus, mediante Jesus Cristo, por todos vocês, porque em todo mundo está sendo anunciada a fé que vocês têm. Ora, naquela época o Império Romano, né, dominava tudo. Então, o Evangelho foi escrito em grego, que era a língua falada por eles lá, romanos, para facilitar a gente espalhar, espalharem a boa notícia do Evangelho para todo o Império Romano. Na verdade, Jesus e os 12 lá, o pessoal da época dele, eles falavam aramaico, desde a época do cativeiro babilônico. Judá, o reino do sul, foi levado para o cativeiro, voltaram falando aramaico, tá bom? Não foi, olha, quando você diz assim, que voltaram falando aramaico, se até a linguagem, foi 70 anos de cativeiro, se até a linguagem, o idioma foi mudado, imagine as outras coisas menores, como fé, crença, cultura, religião, tudo isso foi afetado. Tudo foi afetado depois do cativeiro, tá bom? Mas aí, quando diz aqui que dou graças a Deus, mediante Jesus Cristo, por todos vocês, porque em todo o mundo, não é o mundo, é em todo o mundo onde o Império Romano estava chegando, tá bom? Em todo o mundo é anunciada a fé que vocês têm, ok? As pessoas de todas as partes do Império Romano visitavam Roma, capital, né?
E ali eles podiam ouvir o evangelho também, que estava sendo anunciado pela igreja, ou seja, anunciado por aqueles pequenos grupos, aquelas células que trabalhavam ali, que estavam ali. E aí as pessoas que iam a Roma retornavam para suas províncias, para suas cidades, para os seus distritos, né, com a palavra ministrada, e aí ia expandindo os limites do alcance do evangelho, tá bom? É como se Jesus falou assim: sereis minhas testemunhas em Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra. Mas como Roma era o centro do império, era muito mais visado do que qualquer outro canto, lá tornou-se assim um foco, né, de onde se espalhou o evangelho. Amém? Pois bem, vou ler mais um versículo aqui, o versículo 9 e 10, diz assim, olha: Deus, a quem sirvo de todo o coração, pregando o evangelho de seu Filho, é minha testemunha de como sempre me lembro de vocês em minhas orações, versículo 10 em minhas orações, e peço que agora, finalmente, pela vontade de Deus, me seja aberto o caminho para que eu possa visitá-los. Então veja bem, Paulo está dizendo que eu sempre oro por vocês. E se você quiser olhar Efésios 1, versículo 15 e 16, anote aí também Filipenses 1, versículo 3 e 4, Colossenses 1, versículo 3 e 4, 1 Tessalonicenses 1, versículo 2 e 3. Então Paulo sempre intercede pelas igrejas plantadas por ele e por aquelas que ele não plantou mais. Ele sabe da existência, tem pessoas amigas lá, né? Ele ora pelo crescimento, né, de todas elas, tá bom? Só uma observação: Paulo agora está com 25 anos de convertido e ainda não tinha ido a Roma. Ele trabalhou na Turquia, né, hoje conhecido como Turquia, na Macedônia e na Acaia. Esses 3 locais, Turquia, Macedônia e Acaia, eram os locais onde Paulo trabalhou intensamente, tá? Aquelas 7 igrejas ali na Turquia, as igrejas da Acaia e da Macedônia, foi o campo de trabalho dele. Agora ele estava querendo chegar à Espanha. E nesse momento ele está voltando para Jerusalém para entregar a coleta de alimentos, de recursos para os pobres da Judéia. E aí nós vamos ver como é que isso vai seguir mais para frente, e a gente vai ver como que isso vai ser concluído. Os que viram esse vídeo até aqui, meu muito obrigado, meu agradecimento. Espero poder também em outro momento dar seguimento a essa obra aqui, que já tem muito tempo de existência, né? Então curte aí. Se você ainda não foi inscrito nesse canal, por favor, se inscreva, para que eu possa fazer umas lives direto de lá. É melhor do que fazer aqui pelo Insta, tá bom? Obrigado e